Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre o Reino Unido. O que espera o país no curto, no médio e no longo prazo? Bom pessoal, o nosso vídeo dessa semana não poderia ser diferente, né? A não ser comentar um pouco daquilo que está acontecendo hoje em dia no Reino Unido, né? Tentando entender mais ou menos não só os impactos, né, da morte da monarca, né, da Elizabeth II, mas também em que momento, né, em que passo do país se encontra, em que passo o país se encontra, na verdade, diante, né, quando isso vem a acontecer. Porque acho que é uma questão interessante da gente pensar que a morte da Elizabeth II, na verdade, ela vem, né, diante de algumas crises pelas quais o país está passando, né? E essas crises elas têm naturezas variadas: crise econômica, crise constitucional, crise política, enfim, que acabam de uma forma ou de outra se somando, mas que tem a ver também um pouco com a estrutura geopolítica e a participação do país em algumas práticas, né, de política mesmo internacional. Então, eu queria recuperar aqui brevemente, né, uma visão rápida sobre o Reino Unido desde 2020 para cá. Quem tiver interesse, por que eu estou fazendo esse recorte? Né? Lá em 2020 a gente lançou um vídeo aqui no canal sobre a revisão integrada de segurança, defesa e desenvolvimento do Reino Unido. O título do vídeo a gente vai colocar na descrição, mas de qualquer forma Reino Unido ajusta os ponteiros. Né? Por quê? Porque desde o voto do Brexit, em 2016, em que o Reino Unido decidiu sair da União Europeia, havia um processo lá no país de indefinição a respeito de qual seria o papel do país no mundo mesmo, né? Pensando assim em termos globais. Né? A gente teve o voto em 2016, as negociações foram até 2018 e de uma forma ou de outra apenas em 2020, né? Depois de passar um ano aí em direção a 2019, só em 2020 que houve de uma forma ou de outra o avanço de uma política, né, governamental mesmo voltada a essa nova realidade do Reino Unido no mundo, né, já numa situação em que estava fora da União Europeia. Né? Qual é o problema? 2020 foi o ano da Covid-19, né? Essa política ela foi lançada, né? E ao mesmo tempo a gente teve problemas com relação à pandemia, né? Que impediram de uma forma ou de outra o Reino Unido de executar essa política de movimentação com relação ao cenário internacional, né? Engajamento maior dentro desse cenário. Quem quiser entender um pouquinho aquele momento, eu recomendo que assista o nosso vídeo lá atrás. Né? A gente vai colocar aqui de novo na descrição o link para acessar diretamente. Tá? Bom, desde 2020 a gente vem vendo uma série de questões importantes que vem acontecendo lá no país e que encontram também, né, não só, mas também encontram essa morte da Elizabeth II como mais uma questão que vai se somando a uma série de outras contingências, né, que vão diminuindo a capacidade de um país com instituições relativamente arcaicas, né, no sentido de que as instituições elas são antigas, né, elas são tradicionais e têm se adaptado às novas tecnologias, mas talvez não estão bem adaptadas à nova situação do mundo hoje, né, o que traz problemas para debater questões cada vez mais recentes, questões cada vez mais importantes. Né? E eu acho que nesse sentido caberia a gente começar com a crise constitucional que vem se abatendo sobre o Reino Unido justamente desde a saída do país da União Europeia. Né? Porque a gente tem que lembrar que de uma forma ou de outra o Reino Unido, pelo menos a Inglaterra, é regido pelo sistema de direito consuetudinário, né? Em inglês a gente chamaria de common law. Né? Esse sistema é um sistema que se baseia em jurisprudência, no poder dos juízes de segunda instância, né, o papel das cortes na decisão, só que ele enfrenta um grande problema resultado justamente da integração do Reino Unido com a União Europeia. Como ficariam as leis britânicas que não foram feitas porque havia regulamentação europeia sobre determinados assuntos? Né? E isso a gente discutiu muito na época do Brexit, porque isso vai desde onde os pescadores britânicos poderiam realizar, né, a sua coleta de peixes, né, a sua caça e a extração de peixes do Mar do Norte, por exemplo, essa região aqui, né, entre a Escócia, né, no norte da Grã-Bretanha, a Noruega e a Islândia,
Mas até, por exemplo, o tamanho de pacote de bolacha, né? Assim, é um tipo de regulamentação que era voltado para o mercado comum europeu, emitido pela Comissão Europeia ou pelo Parlamento Europeu, e que de uma forma ou de outra harmonizava a realidade desses países. Uma vez que o Reino Unido saiu da União Europeia, ele não tinha mais embasamento nessa regulamentação europeia. E veio a pergunta, né, o que seriam leis britânicas e o que seriam leis europeias? Uma vez que o sistema de common law do Reino Unido aceitou regulamentação feita pela União Europeia dentro do seu sistema sem precisar se alterar. Porém, à medida em que o Reino Unido sai da União Europeia e essa regulamentação já faz parte da estrutura do próprio Reino Unido, existe agora uma questão importante, né, de ser entendida, que é justamente o que faz parte da legislação britânica, o que é herdado da União Europeia, e se vai ter, né, de uma forma ou de outra, a recomposição, a gente poderia falar, entre aspas, dessa legislação. Então a gente tem uma situação importante de crise constitucional, né, que por sorte tem um certo respaldo, de uma forma ou de outra, na Suprema Corte britânica, criada em 2012. Né? O Reino Unido não tinha Suprema Corte até 2012, ela foi criada em 2012, e ela, de uma forma ou de outra, tem servido como, né, pauta de... base de equilíbrio, digamos assim, entre essas discussões, né? Por que isso é tão importante? Isso é muito importante porque muitas das discussões que estão sendo feitas em torno da nova regulamentação do mercado interno e externo do Reino Unido estão sendo feitas também levantando questões derivadas da legislação europeia. Então não bastava apenas sair, né? A coisa ficou um pouquinho mais complexa em termos constitucionais. E a morte de uma monarca, que é a fonte da legitimidade constitucional de uma monarquia, acaba de uma forma ou de outra também abalando esses processos. É por isso que já no dia de ontem, né, eu estou gravando aqui no dia 9 de setembro de 2022, né, a Elizabeth II ela morre no dia 9 de setembro de 2022, ontem, portanto, já ontem havia um rei declarado. Né, rei Carlos III, o filho, né, o antigo príncipe de Gales, que adotou esse nome de Carlos III para ser o seu nome real, digamos assim. Né? Bom, essa crise constitucional ela se soma a uma outra crise derivada do Brexit, que é a crise das fronteiras. Né? O Reino Unido está passando por uma crise de fronteiras, não só na ida dos seus cidadãos para a Europa, que agora tem que passar por postos de imigração, tem que mostrar passaporte, enfim, tem a sua circulação dificultada pela opção de terem saído da União Europeia, mas também, em específico, a fronteira na Irlanda do Norte com a República da Irlanda. Né? Para distensionar, né, para acabar com as tensões da guerra civil que acontecia lá na década de 70, o Reino Unido se comprometeu a não colocar mais postos de fronteira, né, aduanas fronteiriças que checavam documentação, enfim, de pessoas que passavam pelas fronteiras. Isso porque esses postos de aduana geralmente eram utilizados por pessoas pela polícia e pelo exército do Reino Unido para sequestrar e torturar republicanos que iam para a Irlanda do Norte lutar contra a ocupação britânica. E, nesse sentido, as tensões derivadas do Brexit têm feito, inclusive, com que, pela primeira vez, nós tenhamos o mesmo partido governando a Irlanda, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Pela primeira vez, acho que nunca teve tão próxima a possibilidade de reunificação, porque a gente tem o mesmo partido governando ambas as instâncias. Né? A eleição do Sinn Féin, esse partido republicano, esse partido unionista, né, de reunificação da ilha inteira sob uma grande República da Irlanda, vem acompanhada de uma crise. Né? Então, eles foram eleitos lá em fevereiro, já faz 5 meses isso, né? E desde fevereiro a Irlanda do Norte não compõe um governo, porque os unionistas, né, aqueles que são leais, entre aspas, aos britânicos, querem continuar subjugados à coroa britânica, não aceitam fazer parte de um governo liderado pelo Sinn Féin, ainda que esse tenha sido o partido que ganhou as eleições lá na Irlanda do Norte, agora no começo de 2022. Então a gente tem uma crise constitucional e a gente vai ter daqui a pouco um desafio que vai ser enviado, inclusive, para a Suprema Corte do Reino Unido, essa recém-criada Suprema Corte, né? Porque recentemente
Inclusive, acredito que tenha sido uma das últimas reuniões oficiais feitas pela Elizabeth II. Em junho desse ano, ela se reuniu com a Nicola Sturgeon, que é a ministra principal, né, ou a primeira-ministra da Escócia, que vem falando desde o ano passado da realização de um referendo de independência e que está topando entrar com ação legal caso o governo de Westminster impeça a realização desse referendo, né? Ela estava falando especificamente do governo do Boris Johnson, que era completamente contra a realização desse referendo, mas provavelmente agora ela vai encontrar as mesmas dificuldades com o novo governo agora da Liz Truss, que acabou de assumir como primeira-ministra. E aí a gente vem com relação à crise governamental que anda acontecendo lá no Reino Unido, né? Ou seja, a gente também tem uma crise de transições, né? Desde o Brexit, desde 2016, a gente teve 4 primeiros ministros. Então, David Cameron, que se reelegeu ao cargo prometendo a realização do referendo, a Theresa May, que assumiu logo depois do referendo, o Boris Johnson, e agora, na terça-feira, a gente teve a entrada da Liz Truss como a líder do Partido Conservador, todos esses do Partido Conservador, né, como primeira-ministra, e ela, inclusive, foi recebida pela rainha lá no Palácio de Balmoral, lá na Escócia, justamente, né, para ser convidada a formar um governo, né? Isso traz um problema, porque a Liz Truss, ela ainda está num período de consolidação, até porque ela não foi eleita pelo partido, ela foi eleita pelos membros do Partido Conservador, né? O que significa dizer? A opção do Partido Conservador era o Rishi Sunak, né, que é um conservador, né, descendente de indianos, mas que tem feito um trabalho importante dentro do Partido Conservador de avançar com essa proposta, né, da Inglaterra global, né, da Britânia global, enfim, de levar a Grã-Bretanha para se envolver de volta em alta política e tudo mais. Mas também cuidar, né, dos custos e realizar cortes de impostos para os ricos, principalmente no Reino Unido, para reativar a economia. Isso é um tipo de ideologia econômica que é típica do Partido Conservador. Tanto a Liz Truss como ele falavam a respeito disso. O Rishi Sunak foi eleito pelo partido, ou seja, pelos quadros do partido, né, por aqueles que detêm cargos de diretoria dentro do partido. Mas foi a Liz Truss que recebeu o voto dos membros do partido. Então, aí a gente já observa um desafio em que essa transição, ela não vai ser uma transição tão simples e tão fácil, né? Porque normalmente a transição de primeiro-ministro ela é mais estável justamente pelo fato de que você tem um monarca que vai ser sempre o mesmo, né? Agora a gente tem uma troca de governo junto com uma troca de chefe de Estado, né? Porque o príncipe Carlos, agora Carlos III, né, ele vai ser proclamado amanhã no sábado, dia 10 de setembro, como rei, e a coroação dele deve acontecer aí em cerca de 10 meses, então vai demorar um pouco mais ainda para acontecer, né? Então a gente tem uma tensão política no partido, a gente tem uma tensão política no país, a gente tem essa transição para um herdeiro que não é das pessoas mais queridas no Reino Unido e fora dele, né? E a gente já vinha observando algumas declarações, principalmente vindas da Austrália, da Nova Zelândia, enfim, da Jamaica, de alguns países que ainda reconhecem a rainha como chefe de Estado, de declararem-se repúblicas, né? E a partir de agora, a gente ouvia isso mais antes no Canadá, agora a gente já não ouve mais tanto, desde o início do governo do Justin Trudeau. Mas esse abalo, né, na autoridade da Casa Real Britânica, ela vai vir, né, de uma forma muito forte agora, inclusive com a ascensão do próprio Carlos III agora, né, ao trono. Essas questões elas são importantes porque no médio e no longo prazo a gente vai enfrentar uma série de questões que vão estar relacionadas com o Reino Unido. A situação da Irlanda do Norte, como eu citei, a questão da Escócia e o seu processo de independência, que parece ser um processo inevitável, pelo menos no médio prazo. Essa transição para uma monarquia não tão mais popular, né? Ainda que isso tenha acontecido já mesmo durante o reinado da Elizabeth II, mas que junto com um escândalo político e o problema do Partido Conservador
né, dessa disputa interna do Partido Conservador pode prejudicar esse início de reinado, não é? E tudo isso somado a uma guerra que faz com que o preço das commodities avance, né? Muito a Liz Truss, né, a atual primeira-ministra, tem falado em utilizar os recursos energéticos, principalmente de petróleo e gás do Mar do Norte, que é essa região aqui que fica entre a Escócia e a Noruega, né, essa faixa de mar aqui. Só que qual que é o problema? Isso mexe, né, na independência escocesa, na intenção da Escócia de fazer uma economia verde. Então, a gente está observando aí tensões locais e nacionais que acabam, de uma forma ou de outra, afetando esses projetos de médio e longo prazo lá no Reino Unido. Também é uma outra questão, uma última grande questão, que é o retorno da política das grandes potências, algo que a gente sempre repete aqui no canal, né? Ou seja, qual é a entrada do Reino Unido nesse novo cenário? O que o Reino Unido vai começar a fazer a partir de agora? Aquele plano da Britânia Global parecia ser um plano para o Partido Conservador, mas a guerra na Ucrânia fez com que agora, mesmo a Liz Truss, que foi ministra das relações exteriores do Reino Unido, dê uma atenção cada vez maior para a crise dos preços internos, porque o Reino Unido está passando por uma tensão muito grande, né? Até o ano passado era a questão das crianças que viviam sem teto e das pessoas que viviam sem teto lá no país, que era um número extraordinariamente grande. E agora, né, não só a inflação, mas o aumento, a elevação da taxa de energia, dos custos da energia para a calefação lá no país. Já existem registros de pessoas que não vão conseguir pagar os custos de energia e vão ter que escolher entre comer ou ter aquecimento em casa, numa região extremamente úmida e sem muita insolação, sem muita luz solar. Então você tem um problema ali muito grave. A isso devem se somar questões como as mudanças climáticas, que fazem com que o acesso a alimentos esteja sendo prejudicado já, tanto na Europa como aqui no Brasil, né? Em várias regiões do mundo a gente está tendo essa questão dos alimentos, da segurança alimentar. E isso tem se tornado um tópico importante nesse país que depende de muitas importações, né? Ou eles fazem uma mudança interna de produzir mais alimentos a partir do seu próprio território, ou eles vão ficar dependendo de produções em outros países, que vão quebrar, né? Safras que vão quebrar em razão dessas mudanças climáticas que aparecem aí como questões importantes. Bom, o cenário não é muito positivo, né, mas são algumas questões talvez para a gente observar nessa análise feita aí meio a quente ainda com os acontecimentos aparecendo. Talvez daqui a um ano seria interessante a gente verificar se a situação é a mesma ou ela mudou. Tá bom, gente? Obrigado, bom final de semana e até semana que vem.